Qual que é essa? E essa foi a mesma coisa, né? A gente fez uma brincadeira com o Dourado e ele acabou Essa ganhando. também era uma capa sobre o Big Brother. E você também A gente teve... preveu... É preveu ou previu? Hã? Previu? Né? Previu. E você também preveu que eu não, né? Na verdade, quem ia ganhar... Duas vezes você fez previsão. Eu não, né? Eu e o Rafael, porque a ideia... Eu tenho jogado na Mega Sena, você tem uma... Quer fazer uma capa? Então, pai, mas não dá certo, né? Põe aí a primeira capa que, quando eu conheci o Elias, foi essa daqui, que era uma média especial Twitter, e ele me desenhou como Alfred Newman. Que você estava estreando lá com Foi a minha estreia na média, foi quando eu conheci você, foi nessa capa aí. Para perguntas imbecis. Tem uma capa com a Dilma, que foi o Elias que fez, cadê? Isso aí foi engraçado, porque... Essa capa eu nunca vi, ela chegou a gente estava fazendo essa capa, só que eu e o Rafael, a gente tinha achado ela uma bosta, assim, né? Aí falou, não tá rolando, não. Aí nós mudamos a ideia e resolvemos fazer do Avatar no Carnaval e tal. E aí o Rafael falou, vou fazer uma brincadeira, né? Falar que essa capa foi censurada. E soltou, né? Tal, se eu amanhecer com a boca cheia de formiga, não sei o que, tal, né? Essa aqui foi a capa censurada. E assim, foi na brincadeira, só que a coisa foi tomando uma proporção, assim. E aí depois foi difícil a gente falar que era brincadeira. Que o era brincadeira? Era zoação, nossa. Teve uma censura nossa, estética. Foi censurada, mas por vocês. Estética, né? Que a gente achou, não, essa capa não tá legal, vamos fazer outra. E aí o pessoal, não, vocês estão agora querendo tirar o corpo fora, que estão com medo, não sei o quê, né? E não, era só zoação mesmo. Danilo, só uma pergunta, como grandes desenhistas que são, eu gostaria de saber deles, o que vocês acham de uma pessoa que faz um livro de doodles para cometer estelionato junto com vagabundo? Esse livro aqui são ótimos desenhos, todos os desenhos que eu fiz. Eu tenho um desse lá. Olha aí, eles têm, tá bom? Eu tenho, tá legal? eu Tem tenho ótimas ganhei, coisas né? aqui, ótimas coisas aqui. Eu ganhei, tá? que eu tenho. Por exemplo, tá? Por exemplo, nenhum dos dois nunca pensou em desenhar isso aqui, ó. Cadê? O que é isso aqui? Nossa. Um pincel que fez quimioterapia. Tá bom? Poxa, isso é arte. Agora vamos falar do Camaleão. Vamos ver qual foi a sua primeira capa na mesa? Foi também do Silvio Santos, em 2010. Também? Dezembro também. E aparentemente o Silvio Santos, eles falaram que eu tinha quebrado com o Banco Pan-Americano, né? Isso. E aí a ideia era colocar ele como caixeiro viajante, né? Entrando no ônibus. E a Maísa tá meio que, eu não quero ver. Põe as duas lado a lado. A primeira capa do Elias foi com Alfred Newman, o Silvio Santos e a Maísa. Aí o Elias saiu. Aí a primeira capa do Camaleão foi com Alfred Newman, Silvio Santos e Maísa também. Incrível, né? Que coincidência, Muita cara. coincidência. E a última, qual foi? A última foi das Olimpíadas, que tem até a Baía de Guanabara, né? No Rio, estava meio poluída. E a ideia foi pôr... foi aquela época que ela estava um pouquinho poluída. E a do Game of Thrones? Foi marcante essa daí. Essa foi a primeira vez que segundo o Rafael, né? Que é um mentiroso nas Que era o editor Que era o editor, Rafael Fernandes. E ele fala que foi a primeira vez que a capa americana copia uma capa nacional. Mas, pelo incrível que pareça, eles fizeram outra capa. Eles copiaram, mas... Eles copiaram que, na verdade, era inevitável, né? Legal. Era um trono. Era um trono. Era um trono. Ô, Camaleão, como é que você começou a entrar nessas de desenho? Então, eu sempre gostei de desenho, sempre me despertei pro desenho de menino, né? Mas era assim, uma coisa meio que ver desenho animado, né? E tentar copiar. E ficava aqui dali. Mas os meus irmãos, eles tinham distrofia muscular. Os meus 3 irmãos mais velhos. E o terceiro, que estava abaixo de mim, ele parou de andar com, devia ser uns 10, 11 anos. E aí a gente, como era menino, muito inocente, falou, não precisa de perna não, nós podemos desenhar, podemos fazer outras coisas. Eles liam muito, né? Eu não lia nada. E aí eu começo a tentar pôr meu irmão para desenhar também. Aquela brincadeira, só que a gente estava sem referência, né? E passamos na banca um dia e falamos, vamos pegar uns desenhos que encaixam aqui com a gente, mais ou menos no nosso perfil. Aí achamos a revista Média. E ali eu começo a prestar muita atenção na Média, exatamente pela força do cartoon, que ela tem uma pegada cartoon. E era diferente de tudo que a gente via. Né? E assim, era de uma beleza gráfica que eu achava aquilo incrível, incrível.
E aí o caminho, nós começamos a desenhar, e a gente tinha uma brincadeira dentro de casa, que era o seguinte, um dia a Med vai chamar a gente para desenhar. Olha aqui, são 2 meninos de 11 e 12 anos. Eu sonhava com isso também. Mas Um dia eu vou escrever para a Med. Não, eu não pensava, a gente não pensava em escrever. A gente pensava em ser convidado. Desenhar, ser convidado. A Med vinha. E assim foi o... Você pode ver que o meu traço, ele é... Quem bate o olho, ele é Med. Né? Totalmente. Não tem como escapar. E o Elias começou a entrar nessas eu sempre gostei de desenhar, assim. E eu lembro que os primeiros desenhos que eu fiz foi da família Barba Papa. Acho que o pessoal nem lembra que isso existe. Você tem esses desenhos? Não tem, que eu desenhei, acho que na geladeira de casa lá, minha mãe ficou muito brava. Porque ideia. era assim, era umas amebas, assim, né? Um negócio bem, de forma bem simples. Eu lembro, sei. Ó, quem lembra? Então você vê que é antigo mesmo, né? O duro que eu me entreguei também, né? Também. E aí você começou a desenhar? Aí eu comecei. E eu sempre gostei de desenhar. Eu às vezes, quando era moleque, o pessoal chamava para jogar bola, eu deixava de jogar bola, eu ficava desenhando. E eu sempre gostei de desenhar quadrinhos, assim, de copiar, né? Super-herói. E quando eu conheci a Med também, as sátiras era a parte que eu mais gostava, porque os caras retratavam os artistas, assim, com um traço tão marcante, assim. Uns puta E eu adorava copiar aquilo, sabe? Ó, lá na Ilha Solteira, assim, chegava os cartazes do Benício, assim, dos Trapalhões, aí tinha um pintor lá de Aliás, parede. o Benício, para quem o Elias está falando do Benício, o Benício talvez seja o maior ilustrador da história do Brasil. Já eu vou falar dele, vou mostrar o trabalho dele, vocês vão reconhecer, já. Mas e aí? Você via os trabalhos do Benício? Eu ficava vidrado. E tinha um cara lá que ele... Só que, ó, como que é louco, né? Eu acho que eu era meio esquisito. Bom, continuo sendo, mas eu acho que eu era mais ainda. Eu era molequinho mesmo, né? Porque eu era pequeno. E esse cara, lá na frente do cinema, tinha uns telões, assim. E o cara, ele reproduzia o cartaz, sabe? E eu sentava, eu ficava o dia todo, assim. Ele gastava um dia, assim, para fazer o cartaz de cinema, ele fazia em tamanho maior para anunciar o filme. Tinha isso. E eu sentava, eu não sei o nome do cara, sabe assim, eu sentava, eu acho que nem bom dia, boa tarde, eu falava pro cara. Eu sentava, eu ficava o dia todo olhando o cara pintar aquilo. Eu falava, quando eu crescer, eu vou querer fazer isso. Demais,